Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje é a nossa aula 5, nós estamos estudando já os artigos do capítulo 2º que trata dos nossos deveres. Então, o artigo 45 é um artigo que está muito cobrado, né, desde o ano de 2020, 2021, nos concursos da área de enfermagem. Aqui da parte do Código de Ética é um dos artigos que está sendo muito cobrado. Então vamos ler na íntegra o que trata esse artigo 45. Então ele diz o seguinte, que é nosso dever prestar assistência de enfermagem livre de danos decorrente de imperícia, negligência ou imprudência, tá? Então o nosso compromisso aqui, é não fazer o mal, né, à pessoa, à família e à coletividade. A gente sempre precisa lembrar que existem alguns procedimentos, alguns exames que, de certa forma, vai causar desconforto no paciente, o paciente pode sentir dor, né? Então, isso tudo vai ser esclarecido, vai ser informado, que é o nosso dever. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, causar nenhum tipo de danos aos nossos pacientes, à pessoa, à família e à coletividade. Então, aqui no artigo 45, ele diz que é o nosso dever, durante a nossa assistência de enfermagem, a gente não causar danos, tá? Em decorrência de imperícia, negligência ou imprudência. Agora, o que é imperícia? A imperícia, você vai lembrar, como vocês estão observando aí no slide, eu coloquei aí uma definição para vocês, né? Que o código ele não traz essa definição, mas quando a gente falar em imperícia, a gente está lembrando ali que é uma pessoa que ela é perita, que ela tem um conhecimento, tá? Que ela tem habilidade em relação àquela prática, aquele assunto, aquele cuidado, tá? Aqui nesse caso é a imperícia, aquela pessoa não é perito e ela foi lá e realizou e de alguma forma isso prejudicou ou causou algum dano à pessoa, à família e à coletividade, tá? E agora a negligência. No caso da negligência, é quando eu tenho uma atitude, quando a pessoa, né, ela deixa de tomar uma atitude ou apresentar uma conduta que era esperada para a situação. Ela age com descuido, com indiferença, com desatenção, não tomando as devidas precauções. Aqui no caso da negligência, é aquela situação em que o profissional ele conhece, ele sabe, né, quais são as normas, quais são as rotinas, quais são os riscos que ele pode causar se ele deixar de fazer aquele procedimento de maneira correta, tá? Então, nesse caso aqui, o profissional ele é negligente porque ele foi descuidado, ele foi indiferente, ele foi desatento, né? Ele não tomou as devidas precauções, que ele sabia, né, que se ele não utilizar aquelas precauções poderia prejudicar ele ou então a outra pessoa, né? No caso, nosso paciente. Então, nesse caso, ele foi o quê? Negligente, ele foi desatento, ele foi descuidado, ele conhece o que é o certo e mesmo assim ele faz o errado, então isso é negligência. No caso da imprudência, a imprudência, por sua vez, ela pressupõe uma ação precipitada e sem cautela. A pessoa não deixa de fazer algo, não é uma conduta omissa como nós vimos na negligência. Na imprudência ela age, mas toma uma atitude diversa da esperada. Aqui no caso da imprudência, né, a gente pode observar que às vezes a pessoa ela não teve a intenção, tá? Ela não teve a intenção de causar, né, aquele dano ao paciente. Foi no momento ali da agitação, às vezes sobrecarga do profissional, que ele não conseguiu realizar ou tomar a conduta que seria a conduta correta. Mas é uma pessoa que sabe, que conhece, né, quais são os cuidados, mas ela não teve a intenção de causar, né, aquele dano. É diferente da negligência. A negligência, a pessoa ela tem a consciência de que ela sabe que se ela não calçar a luva, por exemplo, né, na hora de fazer uma punção venosa, ela pode se contaminar. Tá? Aqui ela tem consciência. Na imprudência, nós temos uma situação aqui que foi uma ação precipitada. Ela não teve a intenção de causar aquele dano, mas ela foi imprudente por não ter pensado, né, na maneira, agido de forma correta ali naquele momento, porque ela foi muito precipitada. Ela não teve cautela na hora de realizar aquele cuidado. E aí, de certa forma, causou algum dano aqui no paciente. Tá? Então, nós temos aí
a imperícia, a negligência e a imprudência. Então, qual é o nosso dever? Prestar uma assistência de enfermagem livre de danos causados pela imperícia, pela negligência e pela imprudência. Vamos resolver algumas questões, referente a esse artigo 45. Nessa questão de 2021, no enunciado diz o seguinte: as responsabilidades legais relacionadas ao preparo e administração de medicamentos são orientadas pelo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Assim, quando um técnico de enfermagem administra um fármaco sem conhecer sua natureza e os riscos na sua administração, ele está sendo o quê? Imperito, imprudente, precipitado, inseguro ou indolente. Bem, a gente já iria aqui, descartar precipitado, inseguro e indolente, tá? Porque ele está se referindo aqui à nossa assistência livre de danos de imperícia, negligência e imprudência. Então, nesse caso, olha só, o profissional ele administrou o medicamento sem conhecer a natureza e nem os riscos desse medicamento na hora da administração. Então, ele não tinha conhecimento científico. Quando a gente não tem conhecimento, que não tem capacidade, conhecimento, habilidade, nós estamos sendo o quê? Imperito, tá? E aí, nesse caso, não é a imprudência. Ele colocou aí imperito ou imprudente. A gente viu que o imprudente é aquele, que ele sabe, ele tem consciência, mas aí ele tomou uma ação precipitada. Aqui não, o técnico ele não conhece, ele administrou um medicamento que ele não conhecia, tá? Ele não conhecia a natureza nem os riscos da administração do medicamento. Então aqui nesse caso ele está sendo o quê? Imperito, por não ter o conhecimento, porque o perito é aquele que tem o conhecimento, é aquele que está capacitado, tá? Para fazer aquele procedimento. Então ele conhece. Aqui o profissional ele não conhecia e administrou um medicamento sem saber qual é a natureza e quais os riscos possíveis que a administração desse medicamento poderia causar no paciente. Então a nossa resposta para essa questão é a alternativa A. Nessa próxima questão do ano de 2021 também, então vamos ler aqui, tem uma história para a gente entender, para poder fazer a escolha ali da alternativa. Então, um adolescente internado em uma unidade de atendimento socioeducativo foi encaminhado ao ambulatório com uma lesão aberta em mão direita. O médico estava em horário de almoço e o enfermeiro estava em reunião com a diretoria. O técnico de enfermagem, que estava de plantão no ambulatório, atendeu prontamente o adolescente, realizando a sutura da mão direita. Após atendimento, o profissional de enfermagem dispensou o adolescente. No dia seguinte, o adolescente retornou ao ambulatório, queixando-se de dor e alteração da cor na mão lesionada. O médico atendeu o adolescente, que constatou o comprometimento do membro superior direito devido à sutura realizada pelo técnico de enfermagem. Considerando os aspectos éticos, o técnico de enfermagem cometeu. E aí nós vamos analisar aqui as alternativas. Ele cometeu contingência, imprudência, negligência, indulto ou imperícia. Então, a gente já elimina aqui a contingência, o indulto, E ficaríamos aqui na imprudência, na negligência e na imperícia. Novamente, nós estamos falando aqui, da realização de um procedimento que não era de competência do profissional técnico de enfermagem. Então, ele não é o perito, tá? Não é competência dele. Não era para ele realizar esse procedimento, mas ele fez, tá? Então, ele cometeu aqui o quê? Uma imperícia, tá? Então, a nossa resposta é a alternativa E. Nessa próxima questão, quando um técnico de enfermagem realiza um procedimento sem possuir habilidades técnicas e qualificação, como, por exemplo, passagem de sonda vesical de demora, que é uma função do enfermeiro, ele está cometendo um ato de imperícia, negligência, imprudência, injúria ou imoralidade. Então, a gente já elimina aqui injúria e imoralidade, que não faz parte aqui, tá, desse raciocínio. Nós estamos falando aqui de danos causados por imperícia, negligência ou imprudência. Lembrando novamente que toda vez que o profissional de enfermagem ele realiza procedimentos, cuidados que não sejam de competência dele, ele está cometendo uma imperícia, porque ele não é o perito, tá? Ele não é a pessoa capacitada
para fazer aquele procedimento. Aí ele fez. Nesse caso, o técnico de enfermagem, ele realizou a passagem de uma sonda vesical de demora, que é uma atribuição aqui privativa do enfermeiro, tá? Então ele cometeu o quê? Imperícia, tá? É a nossa alternativa A. Nessa próxima questão, o pessoal de enfermagem no exercício da profissão deve obedecer aos preceitos éticos e legais. Quando um profissional executa uma atividade técnica sem ter habilidade específica para tal atividade, dizemos que ele cometeu o quê? Negligência, imprudência, inadequação, imperícia ou ineficácia. Vamos eliminar aqui inadequação, né? E ineficácia, que não tem a ver aqui com o raciocínio. Então ele cometeu o quê? Quando ele não tem conhecimento técnico, tá? Quando ele não tem habilidade específica para tal atividade. Então, quando o profissional de enfermagem, ele não tem essa habilidade, esse conhecimento técnico, ele ao realizar, né, alguma atividade sem conhecer, ele está cometendo o quê? Imperícia. Tá? Lembra lá do perito, que é aquele que é o capacitado, aquele que tem conhecimento, né, do assunto. Nesse caso aqui não era, né, não é uma habilidade do profissional executar aqui funções, atividades que não sejam de competência técnica dele. Então, nesse caso, é a alternativa D. Então, nós finalizamos hoje a nossa aula, ainda estudando, né, os artigos do capítulo 2º, que trata dos nossos deveres. Então,